Salvador Jesus Cristo. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos em Teu nome e de podermos nessa noite meditar na Tua palavra. Que Tu, ó Deus, nos ilumines com o Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra e que sejamos por ela edificados. Usa o Teu servo, que ele seja fiel na exposição da Tua palavra. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Iniciaremos a leitura a partir do versículo 1. A palavra do nosso Deus diz assim, irmãos. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu o escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze amor. Meus irmãos, nós sabemos que os filhos, eles herdam dos pais material genético que fazem com que os filhos pareçam com os pais. É comum nós ouvirmos esse tipo de expressão, a xerox do pai, ou então parece muito com a mãe. E a gente sabe que com o desenvolver e o crescimento da criança, ela vai tendo então os traços do pai e da mãe. E é certo que os filhos, eles aprendem com os pais. Na convivência familiar, os filhos recebem a instrução dos pais e passam a imitar os pais
segundo o exemplo e o ensino que lhes é transmitido. Meus irmãos, a melhor escola e a primeira escola que os nossos filhos frequentam é o nosso lar, é a nossa família, é a nossa casa. Eles aprendem com os pais e aprendem de duas formas. Eles aprendem pelo ensino que é transmitido e eles aprendem pelo exemplo que é dado. É missão dada por Deus aos pais de educarem os filhos no caminho do Senhor. E fazemos isso através do ensinamento da palavra de Deus e através do nosso exemplo de conduta, de procedimento perante os nossos filhos. Os filhos aprendem com os pais e estes ensinos nortearão as suas decisões, o seu comportamento, e isso ficará patente na vida deles até o final dos seus dias. Sabemos que a tarefa de educar filhos é árdua, ela não é fácil, ela é difícil, requer empenho, requer esforço, requer tempo, requer dedicação e muito amor por parte dos pais. A palavra de Deus traz instruções sobre esta missão que Deus confiou aos pais de educar os filhos. Assim Deus disse ao povo de Israel logo depois que ele entregou os 10 mandamentos a Moisés, para que os filhos de Israel pudessem então ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, que serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, dos versículos 6 até o 9. Os pais devem ensinar os filhos em todo tempo, em todo lugar, aproveitando todas as oportunidades. Ao levantar-te e ao deitar-te, ou seja, em todo tempo, assentado em casa e andando pelo caminho, ou seja, em todos os lugares. Atarás como sinal na tua mão, que serão por frontal entre os olhos, escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, todos os recursos devem ser usados pelos pais para ensinar as verdades da palavra de Deus ao coração dos filhos. Sabe, Salomão escreveu no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Os pais ensinam o caminho e diz assim: o caminho é este. Mas os pais ensinam com exemplo, dizendo, o caminho é este, eu ando por ele, então me siga. Os filhos aprendem observando o exemplo dos pais. Querem fazer igual aos pais. Do modo como os pais fazem, os filhos procedem. Davi foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Ele era da tribo de Judá, era pastor de ovelhas. Sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul, ele era da tribo de Benjamim. Foi escolhido o primeiro rei de Israel. Diz a palavra de Deus que o porte de Saul era tão imponente que ele sobressaía a todos dos ombros para cima. E o povo se alegrou com a escolha de Saul como rei de Israel. E logo no início do governo de Saul, Samuel disse para Saul ir até Gibeá e lá esperá-lo. E em 7 dias Samuel iria oferecer sacrifícios. E Saul estava em guerra com os filisteus. E chega o 7º dia, ele está apertado pelos filisteus e forçado pelas circunstâncias. Saul toma a iniciativa de oferecer sacrifícios, que não era função dele, era função do sacerdote.
E quando ele termina de oferecer sacrifícios, chega Samuel. Saul soube esperar o tempo de Deus. Logo em seguida, Deus havia dito através de Moisés que os amalequitas seriam destruídos, porque os amalequitas fizeram objeção ao povo de Israel lá no deserto. E Deus então disse para Saul dizimar, acabar com os amalequitas, não poupar nada. E Saul então resolve poupar o melhor do rebanho. E Samuel vai dizer para Saul: será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios do que obedecer a sua palavra? E com isso Saul perdeu o reino, e Davi então é ungido rei de Israel. Davi foi um bom rei de Israel. E, meus amados irmãos, ele conquistou várias batalhas, enfrentando os filisteus, enfrentando os moabitas, enfrentando os sírios, enfrentando os amonitas. Ele conquistou a terra de Israel, período de muita prosperidade. A nação de Israel vivenciou durante o reinado de Davi. Então Davi, já no final da sua vida, ele manifesta ao profeta Natã o desejo de edificar a casa do Senhor. E ele diz para Natã que ele queria edificar a casa do Senhor. Então Deus diz a Natã: vai até Davi e diz para ele que ele não vai edificar a minha casa, não. Ele é homem de guerra e ele derramou muito sangue, mas o seu filho irá edificar a minha casa. O filho de Davi que iria assumir o trono é Salomão. Salomão tem o seu nome derivado da expressão hebraica Shalom. Salomão significa pacífico. Deus daria descanso ao povo de Israel durante o governo de Salomão. E Davi prepara tudo o que é necessário para a construção do templo, a planta e todo o material que seria usado na construção: as pedras, o ferro, a madeira de cedro, o bronze, a prata e o ouro. E antes da sua morte, nós temos esse texto de Deuteronômio, de 1 Crônicas, capítulo 28. E eu passo então a considerá-lo com os irmãos. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Davi congrega os homens mais importantes de Israel naquela época. E Davi expõe para aqueles homens o propósito do seu coração. Versículo 2. Pôs o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Ele diz para aqueles homens de confiança dele, os poderosos, aqueles que o assistiam, que era o propósito seu, construir a casa do Senhor. Mas ele também vai dizer o que Deus havia dito para ele. Versículo 3. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Foi essa palavra que Natã trouxe para Davi. Palavra de Deus para o rei Davi. Versículo 4. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai
para que eternamente fosse o rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, da casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. A palavra de Deus diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Por isso Deus se agradou de Davi. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se sentar no trono do rei do Senhor sobre Israel. Aqui Davi já está passando o trono para o seu sucessor, já está indicando aquele que o sucederia no trono, que seria Salomão. E me disse, versículo 6, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Aqui a gente vê Deus dizendo para Davi que Salomão é quem iria edificar a casa. Versículo 7. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Ou seja, Salomão ele deveria perseverar no guardar os mandamentos do Senhor. Versículo 8. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Aqui é uma promessa de Deus para a vida do seu povo. Se guardarmos os seus mandamentos, Ele abençoará a nossa vida e deixaremos herança para os nossos filhos. E agora, Davi dirige a sua palavra a Salomão, que é o alvo, o objetivo da minha mensagem nesta noite para os irmãos. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Meus irmãos, eu quero tirar os ensinos destes versículos para a nossa vida como ensinos de um pai crente para o seu filho. Ensinos de um pai crente para os seus filhos. E o primeiro ensino é: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Davi era um homem temente a Deus. Davi confiava em Deus. É certo que todo homem tem os seus erros, tem os seus pecados, tem as suas falhas. Davi os teve. Nós sabemos que Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar Urias, o marido de Batseba. E irmãos, é de Batseba que nasce Salomão, porque depois de Batseba ficar viúva, Davi então a tomou por esposa e teve como filho a Salomão. Só que o filho do adultério, ele adoeceu, e Davi, ele orou, ele jejuou pelo seu filho, mas o filho morreu. Davi por algum tempo tentou encobrir o seu pecado, esconder o seu pecado, ocultar o seu pecado, até que Natão, o profeta, vem e exorta Davi. E Davi então se arrepende dos seus pecados, confessa o seu pecado, pede perdão a Deus. A lição para nós, irmãos, é que nós, os pais, não somos perfeitos. Nós erramos, nós cometemos erros, nós temos pecados. Mas a virtude do pai crente é ter a sua confiança depositada em Deus. E quando ele peca, ele se arrepende,
sinceramente, de coração limpo. Conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e este conhecimento trazer confiança plena no Senhor. É isso que Davi deseja para Salomão: conheça o Deus do teu pai. E nós sabemos que Davi, num dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Davi tinha o Senhor como pastor da sua vida. Ele dependia totalmente do Senhor. E não dependia só do sustento material que durante todos os dias da vida de Davi o Senhor lhe deu. Mas Davi também recebia da parte do bom pastor o refrigério para a alma, o direcionamento por veredas retas, a vitória sobre os inimigos. E Davi confiava em Deus de todo o seu coração. Meus irmãos, embora Davi se tornara um rei forte, um rei poderoso, um rei vencedor, isso não trouxe orgulho e nem soberba ao coração de Davi. Ele continuou sendo um homem humilde, completamente dependente do Senhor e pronto a obedecer ao Senhor. E ele escreve: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas grandiosas para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, tal como essa criança é minha alma para comigo. Salmo 131. Apesar de Davi ser um rei vencedor, vitorioso, ele não cultivou orgulho nem soberba por suas vitórias. Pelo contrário, ele era um homem humilde. E agora Davi vem expressar o seu desejo que Salomão conhecesse o Deus que ele confiava. Davi, como homem temente a Deus, ele desejava que Salomão conhecesse a Deus e pudesse temer a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que Deus, em sua palavra, diz que o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Sabemos que a salvação, ela é pessoal e intransferível. A fé não é hereditária, mas o conhecimento de Deus, ele deve ser transmitido de pai para filho. Conhece o Deus que eu creio. Assim nós devemos dizer para os nossos filhos. Os filhos conhecerão o Deus que os pais confiam. Nossos filhos conhecerão o Deus que nós cremos, aprendendo sobre Deus através do nosso testemunho. O que os pais crentes devem ensinar para os seus filhos é: conhece o Deus que eu confio. Conhecendo a Deus, os filhos possam também dizer: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim como Deus é o pastor do meu pai, eu também desejo que Deus seja o meu pastor. Pais crentes, que nós possamos ensinar aos nossos filhos essa primeira verdade tão preciosa e que deve ser o alvo principal da nossa vida. Conhece o meu Deus. E eu pergunto aos pais que aqui estão, às mães que aqui estão: nós temos dito isso para os nossos filhos? Nós temos ensinado essa verdade para os nossos filhos? E eu pergunto para os filhos que aqui estão nessa noite: vocês têm conhecido o Deus dos seus pais? Vocês têm confiado no Deus que os seus pais confiam? Porque, meus irmãos, pecado é incredulidade, é dureza de coração, de rebeldia contra Deus. É muito triste. Traz consequências muito duras para a vida das pessoas. Agora, quando os filhos confiam em Deus,
amam a Deus, seguem as pegadas dos seus pais, eles são abençoados. O segundo ensino que o pai crente deve transmitir para o seu filho: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Nós vamos ensinar aos nossos filhos a servir a Deus de coração íntegro e alma voluntária. É claro que isso vem como consequência de quem conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, o prazer da nossa vida é poder servir a Deus. A razão da nossa vida, irmãos, não é ganhar dinheiro. A razão da nossa vida não é ser rico, não é ser famoso, não é ser poderoso. A razão da nossa vida é servir a Deus. É ter o privilégio de servir a Deus. E se essa é a razão da nossa vida, os nossos filhos que conhecem o Deus que nós cremos, também terão como razão da vida deles servir a Deus com integridade e espontaneamente, voluntariamente. A gente poderia pensar assim: foi Davi quem quis construir casa para Deus. Eu não tenho obrigação de fazer isso, não. Eu não prometi nada para Deus, eu não fiz esse compromisso com Deus. Mas aqui, irmãos, o exemplo de Davi, dado a Salomão, levaria Salomão a também servir a Deus da mesma forma que o seu pai faria, se lhe fosse permitido. Davi dissera para os poderosos do seu reino e para Salomão: eu queria fazer isso de todo o coração, mas Deus disse para mim: você não vai fazer porque você foi homem de guerra e derramou muito sangue. Meus amados irmãos, quem conhece a Deus tem o desejo intenso de servir a Deus, e a vida nossa só se realiza quando a gente serve a Deus. A gente só tem contentamento verdadeiro e alegria verdadeira quando a gente está servindo a Deus. Porque as outras coisas, irmãos, elas podem ter o seu valor para nós, mas nada se compara com o privilégio que nos é dado por Deus de podermos fazer a obra dele. E os pais crentes devem ensinar os filhos que servir a Deus não é obrigação, é prazer, é alegria. E sabe por quê? Porque eles verão em nós o prazer e a alegria de servir a Deus. Agora, irmãos, se a gente faz por obrigação, os nossos filhos verão que tudo que a gente está fazendo é obrigação, não é alegria, não é contentamento. E aí, irmãos, chegará o momento em que os filhos espontaneamente dirão: eu vou servir a Deus. E eu vou servir a Deus não só porque meu pai me ensinou a servir a Deus, a minha mãe me ensinou a servir a Deus. Eu vou servir a Deus porque eu quero honrar a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Essa decisão Josué tomou na sua vida pessoalmente. Reuniu o povo de Israel já no final da sua vida e diz: escolhei a quem servais, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de Israel podia servir os deuses dos egípcios, que eles conheciam muito bem, ou então eles poderiam servir os deuses dos habitantes daquela terra, os ídolos daquela terra. E Josué faz a sua decisão pessoal: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos crentes, de pais crentes, entenderão que servir a Deus é prazer, é alegria. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Salomão, irmãos, ouviu a instrução do seu pai, e ele se dispõe voluntariamente a edificar a casa do Senhor. Olha para o segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 5. A casa lhe edificarei,
há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Meus irmãos, o que nós vamos fazer para Deus deve ser tão grandioso e tão maravilhoso, porque Ele é maior do que todos os deuses. Irmãos, Deus merece eu fazer o melhor para Ele, porque não há outro Deus igual ao Senhor. Porque Deus é grande, poderoso, misericordioso, bondoso, gracioso. Porque Deus é santo, justo, fiel, verdadeiro. Eu prazerosamente, voluntariamente vou servir. É certo que a gente ensina os nossos filhos a servir a Deus desde pequeno. É muito interessante esse processo da educação dos nossos filhos. A gente prepara os nossos filhos quando são pequenos para vir à igreja. A gente ensina em casa os nossos filhos a orar. A gente ensina os versículos da Bíblia. A gente ensina os cânticos. Depois a gente começa a ensinar os hinos. E eles vão aprender. E a gente traz os nossos filhos à igreja com o propósito aqui, eles poderem também aprender a palavra de Deus e poderem voluntariamente servir a Deus. Meus amados irmãos, a casa que Salomão iria construir era algo extraordinário. 70.000 homens para carregar as pedras, as cargas. 70.000 serventes de pedreiro. 80.000 homens para talharem as pedras. E 3.600 homens para dirigirem o trabalho. Sabe quantas pessoas na obra, irmãos? Já imaginou um canteiro de obras com 153.600 funcionários? A gente pode dizer uma cidade. Então eles fizeram o templo em um ano. Não, irmãos, eles levaram 7 anos para construir o templo. E Salomão, ele cumpriu aquilo que o seu pai havia dito, para ele servir a Deus com integridade de coração e voluntariamente. Não para aí, irmãos. Chega o momento da inauguração do templo. E na inauguração do templo, 22.000 bois, 120.000 ovelhas, 14 dias de festa para o povo de Israel. Irmãos, é tão expressivo isso, e é tão maravilhoso isso, que a gente vê um pai trazendo para o filho uma missão, um serviço para Deus. O filho completa a missão e ele não para apenas no construir o templo, mas ele vai reunir agora todo o povo de Israel e vai oferecer 22.000 bois e 120.000 ovelhas, para que durante 14 dias aquela nação celebrasse com alegria a consagração do templo. Quando os nossos filhos aprendem a servir a Deus, haverá alegria no coração deles. Eles poderão dizer até assim: foi cansativo, mas valeu a pena, eu vou para casa com alegria. E diz o texto que Salomão despediu o povo e todos se foram alegres de coração e contentes por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, os versículos 4 a 10. Os nossos filhos estão aprendendo conosco a alegria de servir. Os nossos filhos veem em nós toda a disposição de coração e de alma
do serviço voluntário que a gente presta a Deus. E você, filho, que está começando a sua vida, que tem todo o tempo pela frente, tem olhado para a vida do seu pai, da sua mãe, visto a consagração e a dedicação deles, e quer fazer o mesmo, quer continuar fazendo a obra como seus pais fazem no tempo de hoje. Em terceiro lugar, irmãos, temos para 1 Crônicas 28. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Meus irmãos, fazer a obra de Deus é prazeroso, é muito bom. Deus confia em nós. Ele requer de nós o esforço, a dedicação e o empenho. Mas, irmãos, nós sabemos que nem sempre as circunstâncias são favoráveis. E às vezes, no realizar a obra do Senhor, nós vamos enfrentar desafios muito grandes. Às vezes, ao fazermos a obra do Senhor, seremos até perseguidos, seremos criticados. Quanta gente não fica magoado porque recebeu uma crítica quando estava fazendo a obra do Senhor. E, meus amados irmãos, infelizmente isso acontece na vida da igreja. Aqueles que militam na área da construção sabem quão difícil é empreender e fazer uma obra. E fazer uma obra da magnitude que foi o Templo de Salomão, construído por ele. E, meus amados irmãos, nós precisamos saber que, se enfrentarmos perseguição, humilhação, críticas, zombarias, nós precisamos da força de Deus para não desanimarmos. Nós precisaremos do encorajamento que vem dos pais para os filhos, na certeza de que é o Senhor quem sustenta a nossa vida e é o Senhor quem nos mantém de pé. Olha para o versículo 20 do capítulo 28. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ser forte, faze a obra e saiba que Deus será contigo. Ele não te desamparará, Ele não te deixará. Eu já compartilhei isso com os irmãos no meu culto de formatura lá no seminário. Quem pregou no culto foi o meu professor de teologia, um homem idoso. Ele saía de Rio Claro toda madrugada. Ele era um dos primeiros a chegar no seminário. Ele passava o dia todo no seminário, dando aula. Ele era um professor de teologia sistemática. Interessante que ele falava assim para mim: eu não dou aula, eu prego. E eu sempre guardei isso comigo, né? Que até quando a gente vai dar uma lição, a gente prega. É muito interessante, irmãos, ele não tirava o terno e a gravata nem para almoçar no refeitório junto com a gente. Logo em seguida ele foi jubilado. Ele atingiu 70 anos e com 70 anos a igreja presbiteriana jubilava. E o texto que ele usou para nós, os formandos, foi: sejam os teus pés como ferrolhos de bronze. E ele diz: saiba
que a caminhada de vocês como pastores exigirá que vocês estejam calçados de tal forma que vocês não desanimem. Outra mensagem que eu guardo no meu coração foi no culto de aniversário meu na cidade de Uberaba, da igreja que eu pastoreei. E o conselho convidou um irmão da igreja, um juiz de direito, Dr. João, para pregar no culto. E ele usou o texto: fiz a tua fronte como diamante. E ele diz: Deus tem feito a fronte do pastor Natanael como diamante, para ele não esmorecer e para ele não desanimar. É muito interessante, meus amados irmãos, que a obra ela é prazerosa, mas muitas vezes existe em nós renúncia, sacrifício e coragem para enfrentar os desafios. E eu digo para os irmãos que, especialmente na obra de construção, eu enfrentei alguns desafios muito grandes. Quando eu fui para Itumbiara em 1984, meu primeiro pastorado, eles estavam construindo o templo. E os recursos financeiros tinham acabado. E a obra precisava de continuar. E eu me recordo, irmãos, que na primeira reunião do conselho, eu disse que o conselho era um conselho de poucos presbíteros, que naquela semana que eu havia chegado em Itumbiara, fui procurado por um homem de uma dessas causas sociais meritórias, e ele diz assim: olha, lá onde eu congrego, a gente tem comprado os ingressos de galinhada aqui da igreja. Agora eu vim trazer os ingressos de galinhada lá da nossa loja para você comprar e vender lá na sua igreja. Aí eu disse assim para ele: olha, eu estou chegando em Itumbiara, eu não vou vender seus ingressos também. Mas uma coisa eu vou te prometer: nenhum membro da igreja de Itumbiara vai vender ingresso para você mais. E disse isso para o conselho. E o conselho comunicou à igreja que não ia ter mais galinhado, não ia ter mais canjicado, não ia ter mais bazar, não ia ter mais nada para arrecadar. E uma das senhoras da igreja diz: o Natanael é inimigo da construção. E Deus, ele foi abençoando a obra de tal forma que ele, um pedreiro e um servente, para uma obra que eles imaginavam que a gente ia levar de 10 a 15 anos, nós terminamos em 3 anos e meio. Fui para Uberaba e tinha o desafio de construir um acampamento, uma obra gigantesca, irmãos. Cerca de 2.000 metros quadrados de construção. E eu disse para o conselho da igreja: vamos fazer a obra. E fizemos. Logo em seguida, o desafio de construir a 4ª igreja presbiteriana de Uberaba. Compramos 2 lotes e iniciamos a obra. Em 8 meses eu construí uma igreja. A ponto do engenheiro que deu o alvará de construção e depois veio dar o habite, ele diz assim: pastor tem muito dinheiro. Eu falei: não, nós estamos precisando muito de pastor na nossa igreja. Você quer ir para o seminário? Eu te envio. E os irmãos sabem do desafio aqui em Anápolis, eu não preciso dizer para os irmãos. Já às vezes não tem nada. E de pessoas disserem assim: a gente precisa parar a obra porque não tem mais dinheiro. Eu falei: vou parar a obra. Ela vai até o fim. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa ser corajoso.
Porque não é só na construção de templos, mas é na construção de vidas. Porque às vezes a gente se depara com pessoas duras de coração e que a gente tem que trabalhar. E a gente não pode perder a esperança de que Deus vai fazer a obra. Ser forte, ser corajoso, o Senhor Deus será contigo. É muito interessante, irmãos, que Moisés deu as desculpas dele para Deus, e Deus diz: vai, Moisés, com a tua vara, e você vai libertar o povo de Israel. Depois, quando Deus chama a Josué para ser o sucessor de Moisés, ele diz: não mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, quando Deus vai conosco, a gente pode ir com tranquilidade, que tudo vai dar certo. E aí a gente vê Salomão, recebe a incumbência do seu próprio pai e se dispõe a fazer algo. E como temos estudado no livro de Ezequiel, a gente vê a destruição desse templo construído por Salomão. Imagine, irmãos, como é que os exércitos babilônicos invadiram Jerusalém a ponto de destruir tudo aquilo que Salomão havia edificado. Irmãos, o bronze da construção do templo em Jerusalém era tanto que nem pesado foi. E aí vem a reconstrução. E Deus vai levantar Neemias. E Neemias então vai reunir o povo de Israel e vai dizer: o Senhor me chamou para que a gente pudesse reconstruir os muros. Então o povo diz assim: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E aí vem os inimigos. E eles querem que a obra pare. E eles fazem de tudo para a obra parar. E Neemias vai fazer essa oração: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Filhos que aqui estão, o desafio é grande, exige coragem. Mas não tenham medo se vocês estão fazendo a obra do Senhor. Porque o Senhor não te abandonará. Assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué, foi com Davi, foi com Salomão, foi com Neemias, Ele será contigo também. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que reveste poder. O Deus que chama é quem nos dá coragem para enfrentar o desafio. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é certa para quem serve a Deus. Meus irmãos, que nós pais crentes saibamos encorajar os nossos filhos e não desanimá-los. Que a gente saiba trazer uma palavra que vai despertar no coração deles o contentamento, o prazer, a alegria de servir a Deus e deles saberem que a nossa força vem do Senhor. Nele o nosso coração confia, nele nós somos socorridos. Bom é servirmos a Deus e somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu concluo, irmãos. Os filhos trazem material genético dos seus pais e por isso eles parecem fisicamente com os pais. Mas, meus amados irmãos, é muito mais importante que os nossos filhos, eles nos imitem com o exemplo e com o testemunho que nós damos e aprendam com os ensinamentos que nós transmitimos. Os pais educam os filhos com o conhecimento que é transmitido, mas também com o exemplo que é dado. Conhece o Deus de teu pai. O que a gente vai dizer para os nossos filhos é: seja crente em Jesus Cristo e confie em Deus, como eu sou crente em Jesus e eu confio em Deus.
Serve a Deus com integridade de coração e com alma voluntária. Serve a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Faça isso voluntariamente, não por obrigação. E ao fazer a obra, quando você tiver que enfrentar algum desafio, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus não te desamparará. Ele não te deixará. Ele nunca te abandonará. Interessante que Salomão vai escrever no livro de Provérbios e que temos estudado na quarta-feira. Quando eu era filho, tenho único diante de minha mãe e diante do meu pai. Então, o meu pai me dizia e me ensinava: retenha teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Provérbios 4, de 3 a 5, versículo 10. Salomão ouviu a instrução do seu pai, guardou a palavra do seu pai. E nós, irmãos, devemos ensinar para os nossos filhos, para que eles conheçam a Deus, creiam em Jesus como seu Salvador, façam a obra com coração íntegro e voluntariamente, espontaneamente, e sejam fortes, não desanimem, porque Deus estará com eles todos os dias de suas vidas. Deus assim nos abençoe. Senhor, agradecemos a tua bendita palavra, os ensinamentos que ela traz ao nosso coração, e pedimos que tu apliques, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Ajuda-nos como pais a sermos exemplos para os nossos filhos e ensiná-los no caminho que devem andar. Ajuda-nos como pais a que os nossos filhos tenham o prazer de servir e possam fazer isso voluntariamente, espontaneamente. E permitas, ó Deus, que nós encorajemos os nossos filhos para que eles façam a obra mesmo que enfrentem desafios. E abençoe os nossos filhos, ó Deus, as crianças, os jovens. Permitas que eles sejam fortalecidos na fé e tenham a alegria, meu Deus, de te servir. Use a vida deles para a honra e glória do teu nome. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.